Saudações, meu irmão, minha irmã. Bom saber que você continuamente está desse lado para crescermos no conhecimento do Senhor. Hoje, nossa abordagem cai para 1 Coríntios, capítulo de número 12, onde o apóstolo vai introduzir a temática sobre os dons espirituais, aos quais o apóstolo apela para os irmãos. Eu não quero que no que diz respeito aos dons espirituais, vocês sejam ignorantes, mas que vocês se lembrem que vocês antes eram gentios, e porque vocês eram gentios, vocês andavam longe da vontade e do querer do Senhor. Mas agora que vocês se converteram, vocês vão poder experimentar da graça e da virtude de Deus. Essa graça e a virtude de Deus vai se manifestar através do Espírito Santo que procede do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo esclarece para os irmãos: vocês não tinham valor nenhum. Cada um andava de balde, perdido nos seus próprios pecados. Mas Jesus Cristo, que é o Senhor, este vos alcançou pela graça. E ninguém pode reconhecer ou declarar Jesus Cristo senão aquele que Ele permite através do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem ministra e testifica em nós que Jesus Cristo é o Senhor, o único e suficiente Salvador. E é através dele que nós temos acesso às virtudes para servi-lo. Aquilo que em inglês chama-se gifts, os presentes que nós recebemos de Deus, que são os dons espirituais diversos para promover a obra do Senhor. E olhamos que a Bíblia diz no versículo 7 que há diversidades de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Há diversidades de ministérios, versículo 5, mas é o mesmo Espírito que opera tudo em todos. E o versículo 7 diz que é o Espírito Santo que distribui a cada um o dom que quiser, e a cada um ele dá este dom para aquilo que for útil. Deus concede habilidades naturais aos seres humanos, concede as habilidades espirituais quando estes se conversem e estão a ser regenerados para atender às necessidades da igreja. Porque quando uma pessoa recebe o dom, ela não está a receber um grau de importância. Pelo contrário, ela está a receber autoridade, e com autoridade uma grande responsabilidade. Os dons que o Espírito Santo concede para a igreja é para nos lembrarmos que temos obra para fazer, e esta obra não podemos fazê-la senão pela capacitação do Espírito Santo. Eu gosto quando Yosef Akifa, o pastor Yosef Akifa, pode pesquisar, ele fala sobre os dons. Ele define os dons como uma capacidade dada por Deus a cada cristão, que faz com que sem a qual o homem nunca chegaria aonde vai chegar por causa dos dons. Ele nunca faria o que vai fazer por causa dos dons, ou seja, é impossível operar na dimensão que os dons nos farão operar sem os dons. De outra forma, nos seria impossível. Então, olhamos aqui que os dons não devem envaidecer o crente. Os dons não devem tornar o crente ocioso. Pelo contrário, quem recebe um dom está a receber um mandato de serviço, está a receber uma intimação para servir a igreja do Senhor. Ora, que se os meus irmãos
olharem para o versículo 13, o apóstolo Paulo está a dizer que nós fomos batizados no mesmo Espírito. Olha para o versículo 10. É pelo Espírito que nós recebemos a particularidade de cada dom. É pelo Espírito que nós recebemos a unção para operar. Mas se confundirmos as estações e pensarmos que o poder é nosso, a unção é nossa e podemos fazer o que quiser, vamos acabar mal como Saul em 1 Samuel capítulo 13. Era responsabilidade de Samuel oferecer sacrifício e holocausto ao Senhor. Mas o rei Saul entendeu que Samuel não vinha e entendeu que por ser rei tinha liberdade de agir do jeito que fosse, e ele se perdeu. Meu irmão, dom não é para te envaidecer, o dom te torna escravo. Dom não é para te exaltar, o dom te torna servo dos teus irmãos. Quanto mais dons você tiver, mais responsabilidade para servir a igreja você está recebendo da parte do Senhor nosso Deus. Porque os dons servem para a edificação da igreja. Os dons servem para que nós possamos servir uns aos outros. E muitas vezes os dons que cada um de nós recebe automaticamente revelam o nosso propósito de vida, revelam aquilo para o qual fomos chamados a exercer na terra. Logo, desta forma, fica fácil perceber o que afinal só há sentido quando dizemos que achamos o nosso propósito de vida, se esse propósito se resume em servirmos as pessoas e não a nós mesmos. Porque qualquer propósito que serva a nossa vaidade, orgulho e ganância não é propósito de vida, é qualquer coisa menos propósito de vida. O propósito de vida dá resposta à necessidade dos outros. Os dons dão respostas às necessidades que a igreja tiver. Por isso Paulo está a introduzir a temática do corpo. A temática do corpo, como queremos entender o corpo? O corpo é um conjunto de membros interdependentes, ou seja, um depende do outro. Se um depende do outro, nenhuma parte do corpo é mais importante que a outra. Lembro que lá dentro do nosso corpo temos o coração, os pulmões e tudo isso, e aqui fora nós temos os membros. Então, estes membros precisam funcionar em sintonia. Mas se olharmos simplesmente para a fisiologia, talvez algumas pessoas decidam fazer escolha. Uma vez perguntaram para alguém: você preferia ficar sem um olho ou sem um braço? E a pessoa disse: não, eu prefiro ficar sem um braço, eu quero ter os dois olhos para ver bem. O outro disse: não, eu prefiro ficar sem um olho e continuar a ter os dois braços. Enfim, se existe esse tipo de preferências para os seres humanos, para a igreja não há esse tipo de preferência. A igreja funciona debaixo da autoridade de Cristo como cabeça, e cada membro em particular tem uma função a desempenhar. Cada um, seja profeta, doutor, seja pastor, evangelista, ministro de louvor, quem exerce os dons de socorro, seja quem for, tem a mesma importância para Deus, porque cada um dará conta de si mesmo a Deus de igual forma. Claro que cada um, pelas responsabilidades, alguns acabam tendo mais responsabilidades que os outros e por isso de certa forma mais privilégios, ok? Mas isso não tem nada a ver com a ideia de enchermos o nosso coração de altivez e nos considerarmos mais importantes que os outros. Por causa de quê? Porque o Espírito quem dá os dons e Ele dá a quem quiser. Então, se você se envaidece porque tem o dom de profecia, vai ter alguém aí que além de ter o dom de profecia, ele é doutor, é mestre, é apóstolo, e depois como é que você fica? Você vai ver que afinal não é tão grande como você pensava. Então o que é melhor? O melhor mesmo é entender que os dons que recebemos são para servir a igreja, aos nossos irmãos, não para massagear o nosso ego, mas pelo contrário, é para demonstrar as nossas fragilidades, que se não fosse pelos dons que Ele mesmo nos concede por misericórdia, não teríamos valor algum para a igreja. Se temos, é graças ao dono da igreja. Por isso
tal como o corpo, o apóstolo está a dizer do versículo 24 ao 26, que não deve haver divisão no corpo, não deve haver esse tipo de confusão no corpo de Cristo, porque se o corpo não funcionar em sintonia, vai dar problema. Por quê? Porque quando o corpo está em problema, todo o corpo, não é? Quando o membro do corpo está em problema, todo o corpo é afetado. É que o apóstolo está a dizer: quando a cabeça te dói, por que o corpo não quer andar? Porque a cabeça está a te doer. Quando o olho te dói, por que a cabeça dói? Porque o olho está a doer. Quando há uma ferida mínima que seja no dedinho ou no dedão, por que aquilo reflete no corpo? Porque eles são interdependentes. Com isto, Paulo está a pregar sobre o amor e a fraternidade. Se há uma fragilidade na igreja, se temos um irmão em debilidade, a igreja deve se compadecer na necessidade do irmão. Se temos um irmão se alegrando, a igreja deve se alegrar com a alegria do irmão. Unidade, assim como funciona a Santa Trindade. Unidade, assim como funciona o corpo. Olhamos para as nossas viaturas, os nossos carros. O que é que acontece com os nossos carros? Foi a bomba de ar, parece que vai se aguentando, mas depois o que a bomba de ar como foi, vai ser afetada uma outra bomba, vai ser afetada uma biela, uma rótula, alguma outra coisa. Ou seja, quando há falência de um membro do corpo, todo o corpo sente. E que se não for resolvido automaticamente, vai dar problemas e as coisas não vão funcionar direito. Claro, olhamos para pessoas que perdem um pé, por exemplo, são amputadas e continuam a viver. Talvez você esteja curioso para olhar isso na perspectiva da igreja. Sim, a igreja de Cristo tem perdas também, mas Deus sempre acrescenta, porque a igreja, diferente do corpo físico, que quando sofre algum tipo de situação, perde membros e permanece assim, o corpo de Cristo, que é a igreja, ele é perfeito, nunca está em uma necessidade que não é satisfeita pelo poder e pela graça do Espírito Santo. Por isso, quem não se comporta como membro no corpo de Cristo vai ser eliminado. É o que a Bíblia diz: esse será cortado e outros serão enxertados no seu lugar, porque a obra de Cristo não para, ela é para sempre até a sua vida. Por isso, meu irmão, descubra o teu lugar no corpo de Cristo. Eu não sei se você é protocolo, não sei se é professor da escola bíblica dominical, pastor ou profeta. Eu só sei que você foi chamado para servir. Porque quem não vive para servir, não serve para viver. Que cada um de nós se deixe tomar por esta humildade, busque com zelo os dons espirituais, porque é através dos dons que nós vamos servir a igreja e tornar a igreja de Cristo forte e evidenciando-a mais e mais todos os dias como coluna e firmeza da verdade. Deus te abençoe e te guarde em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.